Olá! A telemedicina pode ampliar o acesso à saúde de forma significativa, mas há muitos riscos e questões éticas e legais envolvidas. A polêmica entre entidades médicas de todo o país levou o Conselho Federal de Medicina a revogar o novo marco regulatório da prática no Brasil. Mas afinal, a telemedicina é boa ou ruim para o atendimento à saúde? Para você entender melhor a questão, recebemos agora os doutores Christopher Martins, corregedor do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, e Carlos Fernando, do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Obrigado, doutores, pela presença. Obrigado por aceitarem o convite. A gente que agradece o convite. Sim, agradeço. Então, a telemedicina, né? Primeiro, assim, vamos explicar de forma sucinta o que é a telemedicina e quais os pontos fortes e fracos dessa prática. Então, a telemedicina, ela é uma maneira que se tem de utilizar as tecnologias disponíveis hoje, principalmente nos meios de telecomunicação, a serviço da medicina e dos pacientes. É claro que isso é muito atual, ainda nós não temos na prática médica nacional uma experiência tão grande nisso, mas tem aspectos muito positivos, sim. A velocidade com que nós conseguimos nos comunicar hoje precisa, de alguma maneira, ser utilizada em benefício do paciente. Há algumas figuras, como, por exemplo, a teleinterconsulta, que faculta ao profissional médico acesso a um colega mais especializado, que em tempo real ele consegue a informação que muitas vezes não é bem da área de atuação dele. Ele pode utilizar isso imediatamente em benefício ao seu paciente. Agora, nós temos muitas preocupações também com relação a isso. Preocupações com relação à segurança do paciente em figuras como a teleconsulta, por exemplo, né, especialmente quando não há o profissional médico nas duas pontas, né, porque no atendimento remoto se imagina que o médico está numa ponta só. Essas situações preocupam um pouco com relação à segurança do paciente, entre outras mais que a gente pode conversar depois. Um segundo aspecto ainda preocupante são as relações de trabalho médico. Qual será o impacto da telemedicina, uma vez regulamentada, nas relações de trabalho médico? É uma outra preocupação que se tem, sem dúvida. E do ponto de vista do senhor, doutor Carlos Fernando, como essa prática pode beneficiar e também observando essas questões já colocadas aqui pelo doutor Christopher? A gente vê que a tecnologia veio em todos os segmentos para trazer os avanços, né, e trazer melhores recursos para que a gente possa ter benefício com isso, tanto quem trabalha como quem é atendido. Agora, o grande problema da telemedicina para nós é a forma como veio. E isso gerou uma movimentação no Brasil todo. Por exemplo, eu posso falar para você que eu vi pelo Fantástico, no domingo à noite, a telemedicina e a resolução do Conselho. O Conselho teve bastante sensibilidade em recuar com a resolução, né, suspender. E a primeira coisa do que o Christopher falou, que eu vejo de muito ruim, é a perda da relação médico-paciente. Medicina é examinar o paciente, é atender o paciente, né? Tem o benefício da interconsulta, dos centros diagnósticos que vão se montar depois no futuro e tudo, mas a resolução como num todo, para nós, na forma como veio, não sei se o Christopher discorda, mas ela veio praticamente que não serviu para nada, ela veio muito turbulenta. Eu tenho certeza que 460 mil médicos no país ficou apavorado com isso, os pacientes ficaram apavorados com isso, a confusão de como seria, né, o atendimento, o sigilo do prontuário, o sigilo de guardar pelo tempo que seria isso, onde isso vai ficar, como isso vai ficar, nos centros em que vão ficar isso aí. E o Brasil, um país, um continente tão imenso e com municípios tão distantes, com diferenças geográficas tão grandes, que não foi discutido nada disso, né? Os conselhos, os presidentes de conselhos regionais de medicina de quase todos os estados estiveram aqui na segunda-feira, quando foi a reunião no CFM, né? E
presidentes de sociedades, especialidades, das mais diversas especialidades também estiveram presentes e representantes de outras instituições também. Então teve uma negativa na aceitação, tanto é que foi suspenso, e que agora a gente tem que rediscutir realmente isso daí, como que vai vir isso daí, porque a gente sabe que a tecnologia chega, que chegue para o bem, e não para o mal, não para piorar e não para bagunçar mais do que já está. Porque do jeito que está, o próprio Conselho Federal e o CRM já não dá conta de fiscalizar, como tem que fiscalizar hospitais, instituições, o serviço público e tudo mais, porque a telemedicina vem para os dois lados. Ela vem para o serviço privado, suplementar, na medicina suplementar, do convênio, dos hospitais particulares e de demais empresários, como vem para o serviço público também. A gente sabe disso. A telemedicina, ela, na verdade, ela já existe uma regulamentação em vigor, né? Existe uma resolução de 2002, a resolução 1643, que no seu texto é um pouco mais restritiva. Sim. Né? Restringia o uso da telemedicina, a questão a teleradiologia, de assistência, também no pesquisa e educação. Isso. E a nova resolução, ela amplia bastante, né? Tanto a questão ela termina o texto com promoção de saúde, que talvez seja o mais genérico, mas prevenção de doença, lesões e promoção de saúde. Esse leque novo colocado pela resolução abre muito, ou isso também é passível de ter esse controle, como o senhor colocou, dos próprios conselhos regionais, dos sindicatos estarem fiscalizando a prática depois, no caso de uma resolução valendo? Só para continuar o raciocínio, existe hoje na situação que veio dessa nova resolução a teleoftalmologia, a teledermatologia, que foi mostrado lá como que seria, situações de rastreamento, situações de informação, mas que mesmo assim, com o que a gente conseguiu naquele dia, da movimentação que teve no Conselho Federal de Medicina, discutir ali e colocar para o Conselho que nenhuma das formas como foi feita a resolução satisfaz em nenhum momento, não atende a classe médica, não atende a quem vai ser atendido, que é a população, tá? Aumentando os riscos, aumentando os riscos e as complicações de diagnóstico, as complicações de tratamento, e sem nenhuma estrutura, sem nenhum arcabouço montado, até de um projeto piloto de como isso vai começar e em pensamento de funcionamento. Além disso, tem a parte que o Christopher falou, que é a parte também de honorários, né? De como que isso vai fazer, como que isso vai ser transitado também e o controle dessas informações. Na realidade, assim, eu vejo que a resolução de 2002, ela não é mais restritiva, eu acho que ela é proporcional àquele tempo. Né? Hoje nós temos uma situação muito diferente do que nós tínhamos em 2002, Sem então dúvida. É natural que a gente precise albergar situações que à época não existiam. Mas o que nós comentávamos no briefing, né, Marcelo, é que há um intervalo de tempo, um interstício gigante entre uma resolução e outra. Então, eu concordo com o Dr. Carlos no que tange a gente discutir muito bem com a classe médica. Hoje, a realidade é muito diferente. No passado, era possível um Conselho Federal de Medicina regulamentar a portas fechadas. Hoje, isso não existe mais. A comunidade médica quer participar diretamente, quer discutir diretamente. A nossa democracia quase deixa de ser representativa e passa a ser uma democracia mais com o cidadão, com o colega médico mais atuante, mais politizado. Participação direta, né? Transparência, são Exatamente. Questões que hoje estão em todas as áreas. Então, nós vamos ter que discutir isso tudo. E a gente não tem as respostas prontas ainda. Claro que o Brasil tem as suas peculiaridades, não é a Europa, realmente não é os Estados Unidos, mas os meios de comunicação estão aí. Nós precisamos utilizar, sim, essas ferramentas em benefício do paciente. Concordo com o Dr. Carlos que a preocupação com relação à segurança do paciente, em especial essa relação médico-paciente, ela realmente é um ponto de tensão, nós não podemos acabar com a relação. Mas, Dr. Carlos, uma coisa o senhor há de convir comigo. A telemedicina, a tecnologia impactou a relação médico-paciente. Isso é uma realidade. Ela se chocou, transformou e vai continuar transformando essa relação. O ato médico, o exame médico, ele vai de alguma maneira ser tocado pela tecnologia. Eu concordo com a preocupação, nós não podemos deixar com que a nossa medicina segura, a nossa medicina presencial, a nossa medicina humanística
deixe de existir. A gente quer a medicina humanizada, a gente quer um relacionamento, uma confidencialidade entre o médico e o paciente, nós queremos tudo isso. Agora, nós não podemos fechar totalmente as portas para a tecnologia. Não, eu não falei isso, pelo contrário. Eu sou favorável à tecnologia e tudo mais. Agora, eu acho que vai ter uma coisa que, por mais que a telemedicina venha, ela não vai substituir. Vamos brincar aqui e fazer um exemplo. Você é ortopedista. Você manda eu fazer uma ressonância que eu estou com dor no joelho, você vai achar uma lesão no meu menisco. Mas vai substituir a manobra da gaveta, vai substituir o exame clínico que você vai fazer meu joelho, eu já fui operado dos dois. Eu sou ginecologista, eu mando uma paciente fazer ultrassom. Vai substituir eu fazer um toque nela, fazer um papo Nicolau, passar minha escovinha lá? Não. Eu acho que ela vai agregar valores para se passar esse diagnóstico mais rápido para um centro de referência, para uma escola, para uma situação de um hospital. É bonito hoje falar que o Albert Einstein está fazendo telemedicina. Mas se comprar a estrutura, né? Um hospital com todo o recurso, hospital de ponta, um sírio-libanês, essas coisas. Agora, nós temos que pensar numa telemedicina, no aproveitamento da evolução tecnológica para a realidade SUS, o que está hoje, que nós passamos. Eu estou formado há 30 anos. A degradação do serviço público, a degradação da formação do médico, o número de escola de medicina que se abriu demasiadamente, que o Conselho não tomou conta como devia ter tomado, outras instituições não tomaram conta, você está entendendo? Nos últimos 15 anos abriu mais escola de medicina do que nos últimos 150. E a educação é um dos pontos também que é colocado na resolução, né? O uso da tele... Não pode substituir isso para favorecer também a mas não pode substituir, pode até favorecer, mas então acho que nós temos que realmente adequar essa tecnologia que está vindo a toda essa realidade, e isso no nosso entendimento, e fizemos força para isso, eu sei quanto que o Conselho Regional de Medicina aqui trabalhou nisso, o sindicato e tudo mais, a Associação Médica, a gente foi extremamente incisivo e eu volto a repetir, o Conselho Federal teve a inteligência, teve a humildade de reconhecer e recolher essa resolução, porque vai ser uma discussão que vai ter que ser feita no Brasil toda, viu, de uma forma exaustiva, com grupos de trabalho, com representantes de todas as especialidades, que cada especialidade tem a sua peculiaridade. Hoje nós temos 54 especialidades, 4 áreas de atuação, né? Se me faltou alguma, você me lembra? Tem também, desculpe a interrupção, tem os aspectos legais, né? Tem ponto que tem sido bastante discutido em toda, né, nessa questão, que é a questão da responsabilidade civil, além da questão da confidencialidade. Do sigilo, né? São dois pontos do sigilo, né? Porque uma coisa as informações estarem guardadas em poder do médico ou do hospital. Outra coisa é isso estar na rede de computadores, na internet, esses dados estarem trafegando. Como é que ficam essas duas questões, né? Confidencialidade e a responsabilidade civil. Como é que isso... Existe uma previsão legal também para modificação dessa questão? Esse entendimento, especialmente no que tange a responsabilidade civil, vai ser muito complexo enquanto a gente não tiver os casos concretos, que é quando, de fato, o judiciário toma as suas decisões e começa a criar aquelas jurisprudências. Agora, eu concordo que, como estava hoje aquela resolução, realmente o médico fica como grande responsável por todo um processo. Isso preocupou muito, porque a responsabilidade profissional, ela deixa um pouco de ser somente do médico, passa a ser do sistema como um todo. Então, a partir do momento que você tem uma telecirurgia acontecendo, existe um link, um link de transmissão. E quem é o responsável por isso? Se esse link se quebrar, né? Se se perder o contato com o médico, que era o grande responsável pela cirurgia. Eu sei que nós temos também a figura de um cirurgião no local para que essa situação, prevendo uma situação como essa, mas ainda assim, a responsabilidade profissional é um dos pontos que eu vejo como mais obscuros na resolução que foi revogada. E é um ponto muito sensível, né, da prática médica. Sem dúvida, é um ponto muito sensível da prática médica e que gerou temor nos colegas, que corroborou muito para a grande mobilização nacional que a gente teve entre os CRMs, entre os CRMs e os sindicatos, né, no que tange a suspensão ou a revogação dessa resolução, para que ela seja melhor discutida. Agora, a gente também não pode cair no equívoco
de discutir e cair nos erros do passado, que é passar 17 anos, 16 anos sem uma nova resolução. Deixar um vazio, né? Aí a gente vai perder o salto tecnológico, a gente vai deixar de beneficiar o paciente, a gente não quer isso também. Tá. Nessa questão da telecirurgia ou teleinterconferência, quando você tem uma cirurgia com participação de um médico atuando remotamente e um outro médico que está ali operando. Mesmo em outros casos, a resolução prevê que deve haver um profissional de saúde, ainda que não seja um médico, durante os atos, né, atos médicos remotos. No caso de uma cirurgia que tem um médico mais experiente orientando uma equipe, às vezes até um cirurgião, a responsabilidade civil, nesse caso, ela é compartilhada? O médico que está sendo consultado, ele vai ser solidário em caso de uma necessidade de uma responsabilidade civil, uma responsabilização civil? Então, essas perguntas são difíceis de se responder. Na verdade, a gente não tem essas respostas ainda, porque, como eu comentei, o judiciário, ele precisa dos casos concretos, né? E os casos concretos ainda quase não aconteceram. Então, a partir do momento que nós formos regulamentando isso, que isso for acontecendo aos poucos, eu acredito que as situações vão surgindo e vai propiciar o judiciário a tomar suas decisões. Às duras custas, no que tange a responsabilidade civil, nós conseguimos deixar assim, bem claro que a profissão médica é uma profissão de meio. Nossa responsabilidade não é de resultado, né? Nossa responsabilidade é de meio. E ainda temos algumas decisões judiciais que acabam considerando que o médico tem a obrigação de entregar o resultado, especialmente nas questões das cirurgias estéticas, por exemplo. Mas o corpo humano é imprevisível, a gente não tem como dar garantias de como isso vai chegar lá. Então, eu imagino que na telemedicina haverá, sim, toda uma discussão jurídica a partir do momento que os casos concretos forem surgindo. Então, o ideal é que nós não percamos o tempo. A gente precisa, aos poucos, ir regulamentando até para que isso tudo não aconteça da noite para o dia. Uma das propostas interessantes seria desmembrar essa resolução e talvez regulamentar independentemente algumas modalidades que são mais, que nós podemos entrar num acordo com a comunidade médica, são mais pacíficas, e talvez deixar para um segundo momento as que são mais belicosas. As mais complexas, né? Exatamente. Eu queria complementar a fala pelo seguinte: você vê como é ambígua as coisas, né? Você espera uma situação judicial acontecer para você regulamentar. Então, eu acho que nós podemos ter o caminho inverso disso na discussão. E é lógico, como o Cristian falou, você não vai ficar discutindo, não chega a nada e perder um intervalo tecnológico. Estamos de acordo com isso. Agora, em cima disso, tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Hoje, cada especialidade, é pena que o Brasil é muito grande e a formação do médico no Brasil distorce muito. Mas hoje existe medicina baseada em evidência. Cochrane tem aí para isso, veio para regulamentar no mundo. Existe guidelines, né, que tem tratamentos que são protocolo. E com isso, dentro disso daí, o que é que e como cabe a telemedicina dentro disso? Então, um protocolo, por exemplo, uma imagem de ultrassom, vamos dar um exemplo bem prático aqui, de um mioma uterino. É cirúrgico ou não é cirúrgico? Está invadindo ou não está invadindo? O que eu tenho que fazer ali? Isso aí está estabelecido, né? Falando pela minha área, na tua área da ortopedia, na área de uma imagem de um tratamento oncológico, seja... São alguns procedimentos padrões, condutas, que isso está estabelecido. Então, isso, cada especialidade vai discutir para ver aonde que a telemedicina pode trazer o avanço, a ajuda da tecnologia para interconsultas, porque o que a gente não pode confundir também é multidisciplina com interdisciplina. Às vezes nós estamos numa sala aqui eu tenho 10 colegas atendendo, trabalhando, de várias especialidades, mas a gente não conversa o caso do paciente. Fica cada um faz uma coisa, cada um toma um parecer, você não faz interdisciplinarmente. Então, eu acho que se a telemedicina precisa de uma situação interdisciplinar para que a gente aproveite a tecnologia melhor
nisso daqui para poder fazer o procedimento, para poder realizar e aí sim compartilhar a responsabilidade. Porque se uma vez eu tenho uma imagem na mão, eu tenho um caso de um paciente, eu estou com dúvida e eu recorro a ele que é um subespecialista melhor do que eu e ele fala, opera, ou dê esse quimioterápico, ou faça esse tratamento, realmente para quem ficou a responsabilidade? Agora, eu não preciso, acho que a gente não precisa, nós médicos, não precisamos passar isso primeiro para depois recorrer a uma sentença ao judiciário para consertar. Eu acho que nós temos que, então, se eu peguei uma responsabilidade e acreditei no trabalho dele, ele deve estar embasado em alguma coisa que tenha as ferramentas para isso, para que eu possa me respaldar, para que você, paciente, possa receber isso. Você entende? Mas veja só, doutor Carlos, tem um aspecto importante aí. No que tange essa questão da responsabilidade, hoje já acontece isso um pouco nos hospitais. Então, muitas vezes eu estou lá no plantão, na clínica médica, por exemplo, Perfeito. sou um colega da clínica, surgiu um cálculo renal, eu vou precisar entrar em contato com o colega da urologia, que é a especialidade que trata disso. Esse colega me passa orientações por telefone. Essas orientações, elas se perderam no que tange o prontuário médico. Elas não foram para o prontuário médico. A grande proposta da telemedicina é exatamente que toda essa comunicação, ela vá para o prontuário médico. Então, nós vamos ter, de uma certa forma, uma segurança maior nesse sentido, se a gente regulamentar, usar um software bem construído. Sim. E toda essa comunicação e essa relação entre os profissionais fique de fato registrado e não fique só na oralidade, na informalidade, como acontece hoje. Então, nós temos que usar as ferramentas tecnológicas, mas usar elas com uma certificação digital, usar ferramentas que não exponham os dados do paciente, que tenha a segurança no que tange a privacidade, que de fato essas informações fiquem registradas e sejam auditáveis, tanto pelo Conselho Regional de Medicina, quanto pela Justiça, estejam à disposição para esclarecer a verdade, caso haja uma suspeita de erro médico. Né? Na minha especialidade, por exemplo, que é a medicina legal, sou especialista em medicina legal e perícias médicas, hoje nós vivemos a questão da virtópsia, por exemplo, como uma realidade. Hoje nós... A virtópsia é uma autópsia virtual? Virtual, exatamente, onde nós usamos ferramentas da radiologia, onde nós usamos tomografia, ressonância magnética, entre outros recursos que permitem, muitas vezes, o médico legista não estar ali com o cadáver em exame. A gente consegue fazer isso virtualmente. O ano passado, nós médicos legistas do Distrito Federal, fizemos um tratamento na Europa e trouxemos uma parte dessa tecnologia para o Brasil e estamos desenvolvendo isso, por exemplo, no Instituto Médico Legal do Distrito Federal. Uhum. Mas é uma situação que, por hora, ela não está ainda regulamentada. Então, nós já estamos começando a fazer isso. Precisamos agora colocar regra no que nós já estamos fazendo. É como a própria telemedicina, né? Perfeito, o que você falou está perfeito. Agora, você tem que fazer uma brincadeira maldosa. Né? A tua complicação se dá uma complicação judicial, se você errar num diagnóstico desse. Sim. A minha, o paciente está vivo. Sim. A minha, que eu digo de todos os colegas. Sim, sim. Então, é uma coisa assim que a gente tem que ter muito cuidado com isso. E eu sei o avanço do trabalho da Polícia Civil aqui de Brasília, que é de excelência, diga-se de passagem, sem desmerecer nenhum estado, a melhor Polícia Civil do país, eu acho que é a nossa, né? Com toda tranquilidade em falar isso, porque a gente conhece lá dentro. Agora, tem uma coisa nessa outra coisa, nesse detalhe que você falou. A relação de condutas em relação a você ter o que o procedimento vai ser feito pela orientação dentro do prontuário, eu concordo, tá? Mas eu acho que está muito distante. Um mal-estar que se passou lá dentro do CFM, que a gente sentiu de todos os representantes, de todas as entidades que estavam lá, era o seguinte: quem vai fazer a telemedicina? Quais são os médicos que farão telemedicina? É um grupo seleto? Como que nós vamos preparar todos esses médicos com todas essas perguntas que estão em abertas para os mais renomados especialistas? A resolução não obriga ninguém a... Não obriga, mas ao mesmo tempo ela vem e está se infiltrando. E como que vai ficar isso? A resolução não trouxe... A situação não foi discutida do modo. Se passou uma situação assim, vai ter uma casta de médico diferenciada porque faz telemedicina, até que ponto? E muitos lá se manifestaram, se sentiram de Fred Flintstone para trás, da era da pedra lascada. Uhum.
Você está entendendo? Isso foi um sentimento muito ruim que gerou lá dentro, você viu. Né? Você acompanhou lá a reunião. Então, país assim, do tamanho do Brasil, com realidades tão diferentes, né? acontece Eu isso. e o Christopher aqui, tranquilo, estamos lá no nosso computador, num bom hospital aqui e tal. Pô, e o cara que está lá na ponta do Acre, o cara que está lá na ponta do Oiapoque, do Chuí, do outro canto lá, como é que vamos preparar esse colega? Isso. Como é que as entidades vão trabalhar essa situação? O que vai levar para esse colega? O que vai impactar na vida profissional dele, na vida da clínica dele, do hospital, de quem é o empresário que emprega os colegas e volto a falar até no serviço público. Então, assim, talvez a minha fala, para quem esteja do outro lado, pode até perceber que eu estou contra a telemedicina. Não estou contra. Eu estou muito prudente da forma que ela vem, né? Da forma que ela veio, da forma que estão querendo trazer, porque nós temos que discutir muito. Eu penso que a telemedicina, para mim, tem a mesma dificuldade que teve com o que a gente passou com o ato médico. A gente lutou e levou um bom tempo também de discussão até ser aprovado. E outra coisa que nós estamos de olho, não só isso, não é um assunto agora, reforma da Previdência, e que também nenhum deputado faça uma legislação lá na Câmara e aprove isso, porque isso não é papel do deputado. Não é papel do Poder Legislativo, isso é papel do Conselho Federal de Medicina, nós médicos. Sem dúvida. Isso aqui é papel nosso, de levar para eles a aprovação de lei com os critérios técnicos, porque medicina é uma área extremamente técnica que compete a médicos e a escola resolver. Sim. Um aspecto Perfeito. importante, eu acho que talvez o doutor Carlos concorde comigo, o Marcelo comentou sobre não ter obrigatoriedade do médico aderir à modalidade de telemedicina. Sim. Não sei. Porque o médico nem sempre é aquele profissional tão liberal, não é mesmo, Carlos? Muitas vezes ele está atrelado a uma instituição. Ele pode estar... Ele é um médico que atende num plano de saúde, ou ele é um empregado de uma empresa, e a empresa e o plano de saúde colocam, olha, nós vamos usar esta tecnologia e ponto final. Uhum. Então, é aquilo que eu comentei no começo, como que a telemedicina vai impactar nas relações de trabalho médico é uma coisa realmente muito preocupante. Tem razão. Muito obrigado, senhores. Eu agradeço, Marcelo. A gente que agradece. E muito obrigado também a você que nos assistiu. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link dessa entrevista, é só visitar a nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, ligue para a Ouvidoria do Senado, 0800 61 2211. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.